Olá, sejam bem-vindos a mais um Circuito de Filmes com o filme Depois a Louca Sou Eu. A gente pega aprendizados de filme, passa os aprendizados, pega o filme, por semana, e aí você aqui, nesse momento, a gente compartilha esses aprendizados e eu trago a visão da psicologia do coach para que a gente possa ter ações diferenciadas e criar hábitos e criar novos comportamentos para que você possa ter inteligência emocional e através de algo que é muito lúdico, que é o filme. Então já compartilhe aqui abaixo o circuito de filmes, trazendo sempre o melhor para vocês. Se você ainda não me seguiu, siga. E esse filme de hoje vai falar sobre, boa parte dele, sobre ansiedade. Noélia, seja bem-vinda. Crise de ansiedade, todo o processo, até a fase de tomar medicamento. E o que é bacana desse filme? Através da personagem, que é a Dani, que é feita pela atriz que é bem competente, naquilo que ela se propôs a fazer, que é a Débora Falabella. Ela, na verdade, esse filme, antes de ser filme, é livro, tá? Se você não leu o livro, você pode também ler o livro. E conta a história da Tati Bernardi, ela é colunista se eu não me engano, da Folha de São Paulo. Esse filme ele foi feito em 2019. É um drama, comédia, e é 1h26. Então a gente consegue ver através da vida de Dani e também da Tati, que é quase uma autobiografia, esse filme. Então esse filme vai contar toda a história desde da infância até a fase adulta. E quais são os momentos que a ansiedade, a crise de ansiedade, de fato vai interferir na vida da Dani. De uma forma bem sintetizada, resumida, o filme vai falar, da jovem intensa, autêntica, que é a Dani, que queria só levar uma vida normal. Então, desde criança, ela vive esse descompasso do mundo através dessa questão da ansiedade, enquanto encanta, a todos com um talento que torna ela uma brilhante escritora, e ela faz de tudo para controlar os seus medos e também constantes crises de ansiedade, desde na área profissional, na área familiar, questão de namorados, questão conjugal. Então tudo isso ela vai buscando equilibrar atrás atrás de mais crises de ansiedade. O que a gente pode tirar, já de aprendizado desse filme? Primeiro, o que uma pessoa que apresenta sintomas de ansiedade vai se identificar com esse filme. As crises, momentos, por exemplo, no trânsito, quando ela está presa ali no trânsito com o namorado, eles estão indo para a praia ali, só que o trânsito parado, ela dá uma crise ali e querendo sair do carro. Então é um dos momentos. Na hora de viajar de avião, também ela tem uma crise. Ela vai buscando, as alternativas. E um ponto forte a gente ressaltar aqui é essa relação da Dani com a mãe. Essa mãe, ela, em partes, ela sufoca ou não permite que essa filha ela cresça de fato. Quem assistiu o filme vai reparar que ao tempo todo essa mãe está super protegendo, está protegendo em excesso essa filha.
Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de ansiedade tem a ver com o futuro, medo de alguma coisa ruim acontecer, muito ruim acontecer. E aí, prevendo isso, né, a Dani, ela cria, né, estratégia. Às vezes ela tem enjoo, vômito, fica tonta, às vezes precisa deitar no chão e botar a perna para cima, tem falta de ar, ataque cardíaco, e tudo isso que é manifestado a questão da ansiedade. E quando a gente pensa, né, na ansiedade de fato, também a ansiedade é uma somatização de emoções que não são expressadas de alguma forma. Então, se a gente for pensar, né, essa mãe é super protetora, ou seja, ela antecipa e não permite, em certa parte, que essa criança ela se expresse, faça algumas coisas. Isso, à medida do tempo, isso tem uma repercussão. No caso da Dani, tem a ver com toda a experiência de ansiedade. O interessante também falar, como eu falei, né, a Tati Bernardi, e esse filme passa a ser a autobiografia dela. Tem uma parte no filme que ela começa a tomar remédios, né, antidepressivos e também ansiolíticos. E o filme traz um pouco essa visão um pouco ilusória que o remédio ele é a solução para os seus problemas, né? Quem tem ansiedade. Só que à medida que o Alec, seja bem-vindo. À medida que o filme vai passando, isso vai corrigindo esse olhar do remédio. Porque o remédio ele passa, ele não é bom para todo mundo, né, que está com a situação de ansiedade. O remédio ele vai ser bom em alguns casos, só que o remédio ele é como se fosse só uma muleta ali, porque na verdade o tratamento em si, psicológico, terapia, tudo isso é que vai de fato ser um diferencial ali. Ressalto que tem alguns pacientes que nem do quarto sai. Isso quer dizer o quê? Se é uma depressão, né, a insuficiência da serotonina. Se é ansiedade, a questão do sinal de alerta está ligado o tempo todo, então tudo representa perigo. Então a questão da adrenalina, a questão do estresse ali vai estar sempre mais, e o medo também, né, que é a base da ansiedade, é o medo. E quando a gente vai de fato, né, em alguns casos precisa de uma reação mais rápida, o remédio ele vai entrar como uma peça também importante, né? O que o filme traz é talvez a princípio, né, essa alternativa de saída para os sintomas. Só que a Dani, que é a personagem, extrapola, exagera nesse uso. E é bem interessante que na primeira entrevista que ela tem na hora do lançamento do livro dela no filme, ela tem uma sensação que toma o remédio, fica bem, só que depois que ela vai assistir a entrevista, vê que ela também ela não só tomou o remédio, ela tomou uma sucessão de remédios. Como era algo muito angustiante, era um lançamento, tinha que dar certo, e todo esse processo ela achou que não daria conta sem os remédios. Então nesse momento ela tomou antidepressivo, ansiolítico e uma boa quantidade de remédio. E não foi o suficiente para a questão que ela acabou depois vendo quais foram todos os erros dela, né? Vamos pensar assim, ela acabou xingando as pessoas do livro, né? Algumas pessoas que ela estava com raiva naquele momento,
acabou beijando o apresentador ali. Vamos pensar que o filme, né, nessa parte, ele representasse Altas Horas ali com o Serginho Groisman, né? Então, alguma coisa nesse nível ali. Então, quem assistiu também o filme percebeu que a Dani, ela foi buscar várias terapias. E até entrevista dela mesmo, falando sobre o filme, ela fala que essa parte da busca por terapeutas, por a psicologia, né, esses tratamentos, foi engraçado porque naquele momento ali, quem assistiu o filme, realmente foi um processo bem engraçado, de humor ali, né? Tinha um momento ali da dança, como se fosse uma dança de libertação, onde a simbologia, cada um ali representava um animal, por exemplo. Então teve alguns pontos ali, né, que o filme ele tem a proposta como comédia. Então a proposta desse filme é relatar toda a história da Tati, que é a escritora, a autobiografia. Ela fala que a autora do livro, ela fala que esse filme e o livro, 90% das coisas ali foram reais, aconteceram de fato. Então fica muito fácil, fica muito prático para quem sofre de ansiedade ou algo parecido, se ver nas situações que são colocadas no filme. Eu acho que o maior aprendizado é essa questão de a pessoa conseguir se colocar ali no lugar da Dani e ver o quanto de transtorno, o quanto de sofrimento ela se vendo, ela pode estar sofrendo na vida dela. E no final ali, é bem bacana que um simples caminhar pela rua, pela avenida, o vento batendo no rosto pode ser um significado de paz naquele momento ali. Ela não sabia se no próximo minuto, no próximo segundo, ia ter uma crise de ansiedade, mas ela sabia que ali naquele momento ela estava em paz. Dentro do processo da terapia, e se for de ansiedade, a pessoa, o paciente, né, que 95% dos pacientes que eu tenho hoje tem ansiedade, né, ou depressão, mais ansiedade do que depressão. E quem tem depressão está associado à ansiedade. Então, nesse caso desse momento de paz, eu trabalho muito o momento presente, o estar presente, porque é onde tudo acontece, não é no passado e nem no futuro. Quanto mais presente você está, mais você consegue realizar tarefas, coisas no presente. Você constrói mais, porque o futuro vai chegar porque você está construindo hoje aqui no presente. Então uma das coisas que te liga ao presente é a respiração. Às vezes a gente até esquece, eu não vou dizer que esquece de respirar, porque senão a gente estava morto. Mas a nossa respiração, ela passa a ser uma respiração um pouco dificultosa, ou pouca, né, se a gente for pensar assim. E quando você faz um exercício físico, aeróbico, caminhada, bike, corrida, tudo isso são exercício aeróbico. Você trabalha essa respiração, esse trabalho cardio, né? Então isso facilita essa respiração, essa dilatação do pulmão, e você acaba puxando mais ar, e isso vai te trazer mais para o presente. Então, dentro desse filme, traz todos os sintomas de ansiedade, crise, conta a história, a autobiografia da Tati, né, que é colunista da Folha de São Paulo, e dentro dessa história ela traz muito humor. Até hoje ela tem essas crises de ansiedade, claro que hoje ela consegue controlar, ela tem uma consciência maior. Eu assistindo a entrevista dela, ela fala isso, que não é que ela deixou de ter a crise, mas ela tem a consciência quais são as situações que podem acontecer. Tem momentos que uma viagem de avião pode ela ter crise, e outras ela ficar de boa.
Então ela sabe dessa variável. Então saber, ter a consciência, qual a situação, qual o momento, quais são as pessoas, quais são os gatilhos que despertam tudo isso, facilita que você possa de fato ter a sensação de comando da situação. Porque o ansioso, ele quer ter controle. O medo começa a acontecer quando ele perde o controle da situação. Então quando ele não quer perder o controle da situação. E aí ele fica talvez desesperado, com medo. Então são alguns gatilhos, algumas situações que a gente precisa entender dentro do processo. E no filme você consegue ter uma nitidez. Quais são os sintomas, quais são os pontos. Tem o elemento da mãe, tem o elemento de expressar. Então são alguns elementos que são importantes a gente enfatizar e que você que está assistindo, de fato, fique atento a esse processo. Principalmente se você tem ansiedade ou crise de ansiedade ou você conhece alguém que passa por isso. E é importante, né, ter o acompanhamento de um psicólogo e até às vezes em algumas situações, psiquiatra. Que é o que a Dani, a personagem, ela faz no filme. Ela procura um psiquiatra, toma remédio, né, e ela busca várias alternativas de terapia. Esse foi o filme de hoje, né, Depois a Louca Sou Eu. A frase que eu deixo aqui é: existe possibilidades que você que tem ansiedade, tem crise de ansiedade, viver muito melhor do que você tem vivido hoje. Um dos pontos é mudar o estilo de vida, mudar a mentalidade, mudar os hábitos, até a questão alimentar vai te favorecer nesse ponto da ansiedade, né? No caso, vai favorecer para que você evite esses sintomas de ansiedade. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Comenta aqui abaixo. E toda quarta-feira eu estou aqui. Amanhã eu trago uma série de lives falando sobre o orgulho. Hoje, né, um pouco umas 20 e 30. Se você não faz parte da comunidade, manda um direct para mim no Instagram. Eu quero, né, para participar da comunidade. Hoje vai ter uma live, na verdade um encontro, né, onde você pode participar, né, vai ser bem prático. Se você participar, vai ser muito importante para a inteligência emocional e que você possa cada vez mais trabalhar esse potencial que está dentro de você. Esteja lá. Dia de segunda-feira eu falo sobre ansiedade e depressão e tem um canal, o Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio. Se tiver dúvida, manda eu quero participar do canal do YouTube. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.